Olá, crocheteiras e crocheteiros. Meus amores, hoje eu vim dividir com vocês um passo a passo de um vestido que eu fiz para uma cliente minha. Eu acho que esse é um vestido gringo, não sei, ela me mandou a foto e eu fiz para ela o vestido, só que o que aconteceu? Ela pediu para fazer, para usar no meu corpo. E quando ela colocou, ficou muito justo para ela. Ela falou: Ju, sou do seu tamanho. Tudo foi um erro meu, até vocês fiquem atentos a isso. Porque ela falou que eu podia fazer do meu tamanho, que ia dar certo nela. Quando ela experimentou, o vestido ficou pequeno. Então, o que aconteceu? Eu estou com o vestido aqui prontinho. Vou mostrar para vocês, ó. Eu vou até experimentar pra vocês verem como que é. Eu coloquei em cima do macacão que eu estou, só pra vocês verem como que é, ó. Ele tem uma abertura lateral e ele é assim, ó. Pra pessoa usar com outra roupa por baixo. E eu tô descalço, gente, ó. E vem até aqui assim, embaixo. Ele é longo. Eu visto, pra vocês terem uma noção, eu visto GG. Tamanho 44 de calça, tá? E normalmente GG de blusa e tudo. E só que não deu. O que eu pensei em fazer? Eu estou aumentando o vestido para ela e eu falei assim, já que todo mundo me pediu o passo a passo desse vestido, eu vou fazer aqui pro canal. Vou falar com vocês quanto que foi que eu fiz esse tamanho aqui, né, para falar com vocês, caso vocês queiram fazer exatamente esse tamanho. E vou mostrar para vocês, eu tô olhando aqui porque eu já comecei a fazer, tá vendo? Para ter o tamanho exato que ela me pediu. Ela quer um vestido muito mais largo, então eu tô fazendo muito maior. Eu já fiz a parte de trás e vou fazer a parte da frente com vocês. Depois eu mostro como que é a parte de trás e pra gente ir fazendo, ok? Então, o vestido é esse aqui. Vamos para as minhas mãos. Bom, meus amores, a agulha que eu vou usar vai ser a 4,5. Ó, 4,5 que eu estou usando. E o fio é barbante, tá? Eu usei um barbante número 6 na cor bordô pra fazer esse vestido que foi o que ela me pediu. Por que o barbante? Porque o vestido era um fio mais grosso. E eu dei dela de fazer uns outros fios e tudo. Ela queria um negócio mais barato. Por isso, eu estou usando o barbante. Escolhi um barbante melhor, entendeu? Vocês podem ver que ele é melhorzinho, ele não desfia muito, ele é bem bonito. E não solta tinta, inclusive, segundo algumas amigas minhas. Não vou falar a marca, gente, porque não acho necessidade, não. Vocês escolhem o barbante que vocês quiserem, ou, com todas as medidas que eu vou passar, vocês podem aí usar uma linha da sua preferência, ok? Então, vamos começar aqui. O que eu usei foi o quê? Uma agulha, tesoura, agulha de tapeceiro, que é o que a gente usa normalmente, ok? Bora pro passo a passo. A diferença de um vestido pro outro. Desse GG, eu comecei a fazer ele em pontos altos. Agora eu até decidi fazer em ponto alto duplo, tá? Mas nesse daqui, gente, eu fiz em ponto alto e contei, deixa eu contar quantas correntinhas tem aqui. Pra vocês, então, quantos pontos tem aqui? 60 correntinhas, tá? 60 pontos altos, que deram, eu vou isso pro tamanho GG, tá, gente? Que deu 50 centímetros. 50 centímetros de um lado ao outro, ok? Que é esse aqui que eu fiz no tamanho GG. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós vamos fazer um extra G, ou um G2, eu acredito que seja o tamanho desse que eu vou fazer. Lembrando que esse aqui eu fiz ele mais justinho. E ela queria ele bem mais largo, então eu tô fazendo ele bem mais largo. Aconselho você ver o vídeo, tudo direitinho, inclusive o final dele, provavelmente vai estar na foto aí. Se ele ficar bem em mim, você vai ver, entendeu? Porque eu vou mostrar pra vocês cada detalhe. Talvez eu tenha que desmanchar esse vestido aqui, mas eu vou mostrando a diferença de um pro outro. É porque, o que acontece? Acabou o meu fio, acabou não, eu tenho um pouquinho de fio ali, eu vou fazer e tentar fazer outro. Se não der, eu vou usar esse aqui, porque vocês sabem que barbante, ele tem diferença de cor. Então, eu tenho que usar de um mesmo novelo. E, para quem quiser saber, eu comprei um novelo de 1.800, porque o meu medo é justamente esse, de comprar dois, por exemplo, de 600, dois de 1 quilo, e vir diferença de cor. Então, fica a dica você comprar um inteiro da mesma cor, para poder não dar problema se você for fazer de barbante, tá? Bora começar no passo a passo. Bom, vamos começar aqui fazendo correntinhas. Nesse caso aqui, nós vamos fazer 70 correntinhas, tá? Que é o que eu resolvi aumentar do vestido pra ela. Ó, 1, 2 correntinha. 3, pode fazer ele mais frouxo, tá? 4, 5, não precisa fazer ela muito apertada não. 6, 7, faz 70 aí que eu vou fazer 70 aqui. Bom, fizemos aqui 70 correntinhas, nós vamos subir aqui 1, 2, mais 3 correntinhas.
dar uma laçada, mais uma laçada, e vamos vir na quinta correntinha aqui na parte de trás, naquela laçadinha que tem atrás, e vamos fazer um ponto alto duplo. A diferença de um vestido para o outro que eu estou fazendo, porque, gente, vou confessar a vocês, eu tô fazendo ponto alto duplo dessa vez para poder render mais o trabalho, para ir mais rápido. E eu queria mais... Nossa, olha um alarme de... Sei lá que alarme é esse aí, de polícia, sei lá. Aqui, tô passando uma ambulância, ó. Eu venho aqui, gente, ó, atrás da correntinha. A correntinha tá aqui. Eu vou virar a correntinha e vou pegar nessa laçadinha que tem atrás da corrente, tá vendo? Ó, tem uma... Aqui, ó, tem essa laçadinha aqui atrás da corrente. É essa laçadinha que nós vamos pegar. E eu vou fazer aqui ponto alto duplo. 1, 2 e 3. Entenderam? É isso aqui que nós vamos fazer. No caso do outro vestido, se vocês quiserem fazer só ponto alto, vocês podem fazer, que eu vou falar a altura que deu ali. Peraí. Ó, ponto alto duplo é assim, ó. A gente dá 2 laçadinhas, vem aqui nessa laçadinha de trás e puxa 2, dá mais uma laçada, puxa 2, dá mais uma laçada, puxa mais 2. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Essa é a diferença que vai ficar desse ponto aqui. A altura que eu fiz no outro vestido foi de 34 centímetros. Eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 carreiras que eu fiz de pontos altos. No caso desse ponto alto duplo, eu vou fazer 12 carreiras, tá? Indo e voltando. Laçada na agulha, 2 laçadinhas. Venho aqui nessa laçadinha e vou fazer pontos altos. 2 laçadinhas e vou fazer pontos altos, ok? Ponto alto duplo. Eu vou fazer os meus 70 pontos altos duplos aqui. E volto para mostrar como que a gente vira, porque a gente tem iniciantes, né, minha gente? Então, eu vou mostrar como que vira. Mas para você que não é iniciante, quiser passar um pouquinho o vídeo, eu vou fazer 12 carreiras de pontos altos duplos, para dar em torno mais ou menos o tamanho que tá aquele ali. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho menor, não sei. Deixa eu medir aqui para vocês verem, porque eu já tenho aqui a outra parte pronta, né? Deixa eu medir aqui se ficou... ele ficou um pouco menor, tá? Eu decidi fazer ele um pouco menor porque ele vai cair. E ele vai ceder também. E ele vai ficar de lado do jeito que ela queria, mais largão, sabe? Então, eu decidi fazer... Ó, eu vou mostrar pra você. Porque aqui ele ainda vai fazer assim, tá, gente? Ele ainda vai esticar porque tem o peso do outro fio. Igual tá ali o outro, tá? Tem o peso da parte de baixo. Que puxa pra baixo, né? E cede demais. Então, aqui, ó, está com 35 centímetros agora, tá? 35 centímetros e aqui o outro ficou com... Eu falei 35, não é 35, não. Se eu esticar direitinho aqui, ó, ele ficou com 38, perdão, eu falei errado. É porque ele tá emborcado aqui, ó, ele ficou um pouco maior, tá? Mas é isso que eu tô falando com vocês. É porque ele vai esticar também. Agora ficou assim. Então, se você quiser fazer isso, você vai fazer aí 12 carreirinhas. Vai ficar bonito desse jeito aqui, ó. Tá? Não tem problema ele ficar esburacadinho, porque ela vai usar um vestido embaixo, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui as minhas 12 carreiras. E, aliás, eu vou chegar lá por último lá e volto pra mostrar quem é iniciante. Pra você que não é. Cheguei aqui, gente. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês. Por que, principalmente o pessoal que é iniciante, por que a gente pega aquela correntinha da parte de trás? Olha como que fica muito mais bem acabado essa nossa parte aqui, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Olha só. Fica muito mais bem acabado a pontinha daqui, entendeu? E eu derrubei a agulha. Agora, o que a gente vai fazer? Pessoal iniciante aí, ó. Chegamos aqui, fizemos a última, vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar a altura de um ponto alto duplo. Se a sua for muito juntinha, pode fazer 5. Gente, não tem regra, não. 2 laçadinhas, venho em cima do ponto e vou fazer pontos altos duplos. 2 laçadas, venho aqui dentro do buraquinho do ponto anterior e vou fazer o meu ponto alto duplo. Venho de novo, vou ficar aqui, ó, 4 laçadas. Tiro 2, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 2. Só isso, ok? Faz o de vocês aí, eu vou fazer o meu aqui
E vamos subir aí 12 carreirinhas, tá? E assim que eu terminar as 12 carreiras, eu volto. Vai ficar assim. Gente, chegamos aqui, fizemos a nossa parte aqui. Essa aqui vai ser a parte da frente, tá? Bem, olha só. Vamos subir aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Nesse momento aqui, a gente vai dar uma laçada, pular um ponto, vir no outro. Opa, não, 2 laçadas. Vir no outro e fazer um ponto alto duplo. Agora a sequência é o seguinte: uma correntinha, pula um e vai. Opa. E faz um ponto alto duplo. Mania da gente fazer o tempo todo ponto alto, né? Aí quando chega no ponto alto duplo, a gente dá uma esquecida. Mas é isso aqui, pulou uma e vem aqui e faz um ponto alto duplo. Pra frente, nós vamos fazer, deixa eu olhar ali o que foi que eu fiz. Eu não vou quebrar minha cabeça mais, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Pra frente, nós vamos fazer, então, nessa frente aqui, agora, 2 carreiras dessa aqui. Vou seguir aqui fazendo, pulando uma. Quando eu chegar lá no final, lá eu volto para mostrar para o pessoal iniciante como é que a gente faz. Eu falo sempre iniciante, gente, porque quem já faz o crochê há um tempo, né, já vai saber. Eu tô falando aqui que nós vamos fazer 2 carreiras desse ponto aqui. Nossa, grudou o fio lá embaixo. Então, é para fazer 2 carreiras desse daqui. Você aí que já sabe pode fazer. Aí eu volto para mostrar como que a gente vai dividir a parte da gola, tá? Vou fazer aqui já. Vou mostrar uma coisa para vocês. Como eu tinha feito por medida lá a parte que eu precisava fazer para cliente, quando chegou aqui, e aí eu tenho essa mania de colocar números pares, o que cheguei aqui? Cheguei aqui no final, ó, sobrou 3 pontos. A gente teria que fazer aqui, né? E ficaria aqui essa falta. O que eu fiz? Fiz uma correntinha, dei coisa e vim aqui na última mesmo e pulei isso tudo. Por que eu estou fazendo isso com vocês assim? Porque quando eu fiz a outra parte, que é a parte de trás, eu fiz assim. Então eu não vou desmanchar, gente, que eu vou confessar um negócio a vocês. Eu já tinha feito o vestido, eu tô tendo que refazer o vestido. Eu acho que muita gente vai se identificar comigo. E, cara, eu tô tendo que fazer ele todo outra vez. Que nervoso, não tem nem como eu aumentar um pouquinho o vestido, porque o vestido ficou completamente menor na cliente. E acho que eu já expliquei isso no início. Ela disse que ela tinha o meu corpo, que eu podia ficar tranquila e podia fazer, e eu acreditei nela. E aí eu fiz e não deu certo. Mas, vamos, vida que segue, a gente vai refazer. Foi bom, que é o que eu falei, né? Com a vida te dá um limão, você faz uma limonada. E aí eu resolvi gravar pro canal, porque quando eu postei esse vestido, todo mundo pediu o passo a passo de como eu fiz. Apesar dele ser um vestido muito fácil de fazer. Então, se você aí fez a mesma quantidade de ponto que eu, ou chegou no final, pula os 2 aqui, não tem problema, vai dar tudo certo, não vai dar problema isso daqui. O que a gente faz agora? A gente vai subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. O negócio é ficar leve o trabalho, sem você ficar fazendo muita conta. Venho aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto duplo. Essa é a carreira. Uma correntinha, 2 laçadas e venho em cima do ponto, fazendo um ponto alto duplo. Vou fazer essa parte, vou lá e volto para contar para vocês quanto vai ser a diferença que a gente vai fazer para subir a gola, ok? Bom, olha só, chegamos aqui, a gente vai pular uma correntinha, vai vir aqui na terceira correntinha daqui pra cima, na quarta correntinha, aqui, não, aqui no caso aqui eu pulei demais, uma correntinha aqui, ó. Pulou uma e vem aqui. Ok, nossa, eu dei várias. Dei várias laçadas. É aqui, gente. Pronto. Resolvido. Nossa, mas essa correntinha aqui tá tão feinha. Mas tá bom. Olha só. Agora nós vamos virar. Deixa eu ver aqui quantas que eu pulei. Vamos lá. Nós vamos subir ao todo 6 carreiras aqui. A gente tá na segunda. Vou fazer aqui os minhas 5 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E eu vou separar 8. Vamos colocar 8 quadradinhos aqui no meio. Então, como que a gente tem que fazer? Vamos dividir. Você divide aí que eu divido aqui, mas eu acho que eu já dividi.
Eu vou contar por quadradinhos, tá? Não vou contar por pontos altos, não. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou marcar aqui. Nossa, essa minha cadeira não para de fazer barulho, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 14º ponto alto. Daqui pra cá, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E marquei aqui. E aqui no meio, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiquei com 8 aqui. É o tamanho mais ou menos do nosso pescoço, gente. Deixa eu colocar aqui em centímetros para vocês fazerem essa... Ó, deu 15 centímetros. Eu vou agora fazer como? Vou fazer do lado de cá primeiro. 2 laçadas na agulha, venho aqui e vou fazer os meus quadradinhos até aonde eu fiz a marcação ali. Vou fazer aqui com vocês, não vou desligar a câmera, não. Vou fazer mais rapidinho. Eu tava ouvindo nos meus vídeos o barulho, esse barulho rangendo. Eu falei, gente, é a cadeira do meu marido, porque o meu marido fica aqui perto, né? Mas agora eu parei para prestar atenção que é a minha cadeira que faz barulho. Já tô terminando aqui, gente. Vão ser 13 quadradinhos, ao todo 14 pontos altos que a gente vai fazer aqui. Ó. Tem hora que o barbante agarra. Chegamos aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar. 4, 5. Vou virar meu trabalho e vou continuar fazendo isso aqui até contabilizar 6. Ou seja, eu vou fazer mais 3 carreiras só aqui. Ida e volta para fazer essa parte aqui da lateral. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, subir aqui 5 correntinhas, ida e voltando fazendo 6 carreiras. Do mesmo jeito. Eu vou ir deixando esse buraquinho aqui do nosso pescoço. Então, eu vou fazer os meus 2 lados e volto para mostrar para vocês, e inclusive como que a gente faz a parte de trás, ok? Olha só, chegamos aqui, eu fiz essa parte, depois eu vim daqui para cá e fiz essa parte. Lembrando que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, tá? E ficamos aqui com essa parte do pescoço, ok? Depois, a gente vai fazer mais uma partezinha. E a minha cadeira roncando. Olha só, vou tirar isso aqui para poder não incomodar a vista de vocês. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? E subir 6 carreiras e uma carreira só. A gente vai separar os nossos 8 buraquinhos e fazer o ombro, tá? Vamos fazer as 13 quadradinhos de novo, só que nesse caso a gente vai fazer uma só assim. Nós vamos subir 5 carreiras ida e volta e vamos fazer essa divisão só aqui, ok? Ó, então ficou assim a parte de trás. A mesma coisa que a gente fez aqui. Bom, aqui também eu tive que pular... Aqui também eu tive que pular 1, 2 e no terceiro, tá vendo? Mas, gente, no final das contas não vai dar diferença nenhuma, olha só. Na hora que fizer assim, tá? Então... Recapitulando, aqui nós subimos 6 carreiras, porém 2 e 4 separadas por 8 aqui, 13 buraquinhos de aqui, e aqui a mesma coisa. 13 buraquinhos, subimos 6, 5 normais e só dividimos no finalzinho, ok? Tudo certo. Agora a gente tá aqui, ó. Essa parte aqui, deixa eu ver que essa parte aqui é a parte da frente. Eu quero fazer essa parte aqui, a parte da frente, sim. Vou fazer essa parte aqui, que essa partezinha aqui ficou o ponto pra frente, tá? Vai passar um carro, peraí. Bom, eu vou colocar essa parte aqui, ó, que tá o ponto pra frente. No caso desse aqui, o ponto aqui ficou pra trás, tá? Mas não tem problema não. Eu vou colocar essa parte que tá pra frente, eu quero colocar essa parte pra frente. Então, nossa, falei pra frente 500 vezes. Eu vou fazer a mesma coisa, colocar a frente daqui pra cá. Ok? Frente com frente
e aqui tá como se fosse o avesso, né? Nossa, quase que eu eu desmanchei. Peraí, eu vou chegar pra cá pra vocês verem onde que eu estou. Deixa eu virar aqui. Nossa, essa cadeira, eu falei com meu marido aqui agora, pelo amor de Deus, passa uma graxa, arruma essa cadeira pra mim, por favor. Deus é mais. Ó, aí o que eu vou fazer aqui pra emendar, gente? Você pode cortar o fio e fazer com agulha de tapeceiro, ou pode fazer do jeito que eu faço aqui. Os acabamentos das minhas roupas, normalmente eu tenho feito assim, porque eu tenho gostado do que tem ficado. Olha só, eu venho aqui, pulo uma correntinha, venho normal, né, gente? E venho aqui, vou até pegar 2 laçadinhas para ficar mais seguro. Deixa eu ver se eu tô fazendo isso bem no centro aqui, ó. Venho aqui, pulo uma, venho aqui, pego nas 2 laçadinhas e puxo o meu fio para cá. Vou fazer assim, ó, e vou fazer uma correntinha. Ponto. Vai ficar meio emboladinha ali, mas não tem problema não. Já estamos aqui com o fio pra cá e já estamos tudo certinho aqui. Vou pegar aqui, ó, eu posso pegar na correntinha daqui com a correntinha de lá e fazer um ponto baixo. Pegar aqui no ponto alto de lá e fazer um ponto baixo. Pegar aqui na correntinha de lá e fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, no ponto alto do outro lado e fazer um ponto baixo. E assim a gente vai ligar as nossas 2 peças. Por que eu gosto de fazer em pontos assim, ao invés de fazer com o alinhavado? O que acontece aquele alinhavado que a gente faz com uma agulha? É um fio só. E aqui eu acho que ele fica mais seguro, mais preso, porque a gente passa 2 fios. Entenderam? Então, eu gosto muito de fazer. Fica uma cicatriz pro lado de dentro, mas eu acho que fica um acabamento bonito. Eu vou terminar de fazer esse lado aqui e vou mostrar pra vocês como que é que fica do outro lado. Eu fiz isso esses dias numas outras blusas. As blusas, as coisas que eu faço normalmente agora, eu tô usando sempre isso. Eu faço ponto baixo. Você pode fazer baixíssimo também, mas eu ainda prefiro o ponto baixo por conta do acabamento que fica do lado de dentro. A gente quer sempre fazer bonito, né? Acabamento também faz parte da peça. Se você tiver um acabamento feio, eu não acho legal. Eu acho que enfeia a peça também para quem tá olhando, né? Olha só, vou virar aqui para vocês verem como que fica, ó. Tá? E eu gosto do acabamento que dá, ok? Então, eu vou terminar aqui. Vou unir as minhas peças em cima. Vou unir as minhas peças aqui também, tá? E volto pra gente continuar fazendo, ok? Vou fazer aqui do outro lado, eu tava pensando aqui. Se você não quiser unir agora, você não precisa unir, porque você vai fazer a parte de baixo, né? Porém, o que eu faço? Eu tento economizar o máximo, assim, de arremates possíveis numa peça. Mas você pode deixar para depois e usar o fio que você for fazer aqui em cima para depois começar a manga, né? Mas eu, no caso aqui, eu vou aproveitar... Opa, peraí que eu vou aproveitar para esconder esses 2 fios aqui, eu quero mostrar essa parte. Ó, eu venho aqui, nesse ponto aqui, venho lá na correntinha. Opa, peraí, aqui. Isso, viro esse aqui pra cá também e já começo a fazer o meu arremate. Olha só, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá e vou fazer o meu arremate. Deixa eu ver aqui, ó, onde tá a correntinha aqui deu uma... Então, eu vou fazer aqui e aí nós vamos começar a outra parte da peça, que é a parte de baixo. É tão rápido, tão simples esse vestido que... Gente, eu não sei se eu tô mostrando. Que é até assim, fala, nossa, que bobeira, né? Mas é sempre bom, né, gente? Tem gente que às vezes não tem algum... não pensa assim, podia fazer isso, ou mesmo o tamanho. É sempre bom a gente mostrar, né? Da maneira que a gente faz. E aí, às vezes, a gente tá com preguiça de pensar também, que eu sou uma que às vezes tem preguiça de pensar e eu vou no passo a passo de alguma colega, porque lá ela já tá falando a quantidade de pontos e a gente é assim. E aqui para vocês já tem uma noção, né, do tamanho que fica fazendo de barbante. Mas
Se for fazer de linha, aí já fica difícil. Mas aí vocês já têm noção de mais ou menos tamanhos para vocês fazerem aí para vocês. Vou seguir aqui, vou continuar embutindo esses 2 fios, que é -2 para eu embutir depois. E aí a gente vai vir para a parte de baixo da peça. Bom, gente, terminei aqui, até virei para poder ver, já fui experimentar. Gente, eu vou dar uma palmatória e vou falar um negócio para vocês. Eu tô gostando dela desse vestido mais largo, do jeito que eu fiz aqui agora. Não sei não, gente. Mas acho que foi bom não ter cabido na cliente. Cabido? É isso mesmo? Ó, ficou assim, bem bonitinho aqui a parte do ombro. Olha que bonitinho que fica. Fica essa cicatrizinha por dentro. Depois a gente vai fazer o acabamento disso aqui. Mas eu gosto bastante, tá? E agora, eu coloquei agora do lado certo, tá, gente? Virei pro lado certo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela parte que... Deixa eu mostrar pra vocês. Aquela parte... Ui! Bati no negócio. Que é essa aba, que é essa pala grandona, ó, que vai cair daqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na parte de cima. É ida e volta. Gente, eu acho que não tem necessidade nenhuma de eu fazer aqui com vocês. Nós vamos fazer o que a gente fez aqui, ó, na parte das costas. Ida e volta. E, inclusive, a gente vai pular 3, porque, né, a gente contou errado. Mas é bom que você aí faça também. O que a gente vai fazer aqui agora? Tanto de um lado quanto do outro, de cabeça para baixo, virando assim. A gente vai fazer agora as nossas casinhas. Subir 5 correntinhas, vem aqui, aí pula 1, vem aqui, faz um ponto alto duplo, pula 1, vem no outro, faz um ponto alto duplo e segue até a sua altura. A altura que você precisa fazer. Eu aqui vou fazer a minha parte e depois volto para vocês para dizer, eu tenho 1,63 m e a minha cliente também tem 1,63 m. Eu vou fazer na minha altura, mais ou menos pegando na canela, que é onde pega o vestido, e aí eu volto para contar para vocês quantas carreiras deram, quantos centímetros e tudo, ok? Mas vocês podem fazer aí da altura que vocês acharem melhor. Nesse momento aqui, quando você já fez o ombro, você consegue colocar em você e ver qual a altura que vai ficar, entendeu? Então... bora aí, faz o de vocês que eu vou fazer. Bom, gente, terminei aqui, ó, e fiz a parte, essa parte toda da frente aqui, ó. Eu desci 24, vou falar 24 buraquinhos que eu contei aqui, tá? 24 buraquinhos que vão ceder depois que o vestido tiver pronto, tá? Mas eu vou medir agora com quanto, eu vou dar uma esticada, ó, vou dar uma esticada nele, porque a gente ainda tem que colocar ele no manequim, esticadinho, pra eu poder ver certo na hora pra ele se achegar, né? Mas eu estou esticando ele aqui pra eu poder medir pra vocês a altura que eu coloquei, pra vocês terem uma noção. Porque, como eu falei, vocês vão ter que fazer aí o tamanhozinho que vocês mesmos querem. Mas, de qualquer forma, eu vou medir. Ó, nossa, minha unha acabou de quebrar. Deu aqui 75 centímetros. 75 centímetros. E eu fiz 24 carreirinhas aqui, ó, tá? O que nós vamos fazer agora? Primeiro, eu quero dizer o seguinte pra vocês. Nós estamos aqui do lado certo, né? Cadê? Estamos aqui do lado certo. E aí, dobrando, eu vou precisar já medir a minha cava. O que eu fiz? Isso foi um negocinho que eu fiz no outro que eu amei. Então, eu vou fazer nesse aqui também. Ah, e falar nisso, eu tô já usando parte do outro vestido. Mas eu bem tô usando essa partezinha aqui, ó, desfazendo, porque quem sabe eu faço uma blusa dele. E é isso, a gente vai tentando aproveitar, para não desfazer todo o meu trabalho. Olha só, eu vou medir aqui a cava, teria que ser uma cava larga, porque a manga é larga, né? E o braço da cliente também é mais gordinho. Então, eu tinha pensado em 25 centímetros, porém, eu experimentei ali, eu acho que para ficar bem larguinha, eu vou colocar aqui, não, por que eu tô juntando os dois? Eu vou marcar aqui, ó, na minha segunda carreira, daqui de cima pra baixo, primeira, segunda carreira aqui na base do ponto, ó. É aqui que eu vou marcar. Deixa eu medir pra vocês quantos centímetros deram. Ó, 25 centímetros. Exato. Mas, gente, eu tinha medido 25, tinha dado na de cima. Eu tô ficando doida agora? Hein? É porque eu estiquei bonitinho. Então, é 25 centímetros mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Não, esticando mais deu 26. Vocês estão vendo que quando vai fazendo assim, ó, ele vai cedendo. Nossa, alguém... Olha aqui, ó. De acordo com o que eu vou esticando, ó, 26 centímetros.
Então, deu mais ou menos isso daí. Mede na sua cava, faz um teste, coloca essa parte de cima, já tá pronta. Coloca, prende, olha embaixo do braço, vê se vai ficar legal. Isso quando o caso for pra você, né? Ou se for... Ó, a gente que faz roupa, gente, é sempre bom a gente ter uma modelo pra experimentar, sabe? Pra você ter uma noção do tamanho. Ai, procura uma vizinha, ou mesmo a cliente, se puder experimentar para você fazer um negócio mais certo, é sempre bom. Por mais que a gente faça a medida, ter um modelo de prova é sempre muito bom, principalmente quando você vai enviar para fora, tá, gente? É sempre bom você ter um modelo de prova no tamanho mais ou menos. Isso as costureiras fazem, no tamanho mais ou menos que é a sua cliente, para você não ter erro, sabe? Tem muita costureira que faz isso. Então, pensando aqui, acabou que eu fiz aqui 25 centímetros mesmo, 26 que deu aqui, ó. Mas eu vou fazer aqui, ó, na segunda carreira. O que que eu vou fazer? Já vou explicar a vocês. Tá, aí nós chegamos aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio. Eu não gosto de ficar fazendo muito arremate, não, mas nesse caso aqui eu acho que vai ficar melhor. Fiz uma correntinha, puxei, tá aqui. A gente vai vir aqui, ó, do outro lado também. Nós marcamos desse lado, nós vamos marcar do outro lado também. Tá? Marcamos aqui, vamos marcar aqui. Não preciso marcar agora, não, que eu vou começar aqui agora. 1, 2 e vou vir aqui. Vou pegar o meu fio. Fazer um nó corrediço. Vou vir aqui na base do primeiro, do ponto aqui. Não precisa nem vir na base não, pode vir aqui, ó. Dentro da correntinha ali, ó. Da correntinha não, do ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, né? Vocês viram aqui, eu fui fazendo, fui falando, né? Peguei a laçada, vim aqui, puxei como se fosse um ponto alto, ó, um ponto baixo. E fiz uma correntinha para equivaler a um ponto alto. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos no mesmo local. Ok? Laçada e vou fazer... Peraí. Mais 3 pontos altos dentro desse ponto alto duplo. Mais 3 pontos altos dentro do ponto alto duplo. Eu vou fazer isso aqui, gente, por toda a carreira, ó. Ele vai ficar bonitinho, ele vai se acertar. Não vou fazer mais do que isso, porque senão ele vai ficar embabadando. Eu quero ele retinho, tá? Como ficou no meu outro trabalho. Vou até mostrar pra vocês como que ele ficou, ó. Entendeu? 3 pontos altos no ponto alto duplo. Então, eu vou seguir aqui fazendo até aquele cantinho ali, pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o cantinho. E a gente vai dar essa volta por toda a peça até chegar na outra marcação da cava. Ok? A gente vai fazer isso por praticamente toda a peça. Lembrando que nesse pedacinho aqui a gente não vai fazer. Lá também a gente vai parar na terceira carreira de cima pra baixo. Daqui pra cá a gente vai parar aqui, tá? Mas eu vou fazer essa parte lateral aqui. Vou fazer o cantinho lá pra vocês verem como que eu fiz. E aí a gente para lá do outro lado, ok? Olha só. Eu fiz aqui... Olha só como que você fazendo 3 pontos, ele fica retinho. Eu tenho medo de, se fizer 4, ele começar a dar embabadada, entendeu? Pra mim, a intenção é que ele fique retinho assim. Agora, porém, se o meu ponto é mais largo, se o seu ponto for mais apertado, faça 4, tá? Se você achar que tá ficando repuxando e tudo, faça 4. Nesse cantinho aqui, o que que eu fiz? Eu fiz as mesmas os 3 pontos altos que eu teria que fazer. Vou aproveitar aqui pra esconder esse fio. Vou dar uma laçada e vou seguir normalmente e vou fazer os meus 2 pontos altos que eu tenho que fazer aqui embaixo. Porque aqui, ó, é só um ponto e uma correntinha. Aí é só 2 pontos altos. Faço ali os 2 pontos altos, seguindo normalmente e sigo aqui 2 pontos altos entre um ponto e outro, assim, ó. Da mesma maneira, ó, que eu fiz naquela lateral ali, eu vou fazer aqui, ó. Não, eu acho que eu não vou fazer 2, não. Peraí. Eu acho que eu vou fazer mais um, ó. Pra fazer o cantinho. Pra ficar mais quadradinho, mais coisinha ainda, ó. Então, peraí. Eu vou fazer em cima do meu ponto ali, ó. Fiz 1, 2, 3, 4. Gente, eu tô longe, né? 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Sim, vai ficar melhor do jeito que eu quero. Vamos lá, faz 6 na lateral
e venho aqui fazendo 2. Deixa eu continuar para ver se vai rolar. Ó, e aí eu vou esconder no fio, mas depois eu deixo um pedacinho, gente, para eu poder usar a pontinha para dando uma escondida ali entre os fios, tá? Entre os pontos. Além de colocar ele aqui por baixo, ó. Na lateral, 3 pontos. Na barra, 2, porque é só uma correntinha ali de espaço entre um fio e outro. Deixa eu ver. Ah, ficou bom. É do jeito que eu quero mesmo, tá? Se você quiser fazer um cantinho, você pode fazer uma correntinha entre um coisa e outra que faz um cantinho. A minha intenção era deixar arredondadinho mesmo, tá? Então, você pode fazer aí. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer toda a minha parte aqui. Eu fiz toda essa lateral, lembrando que eu fiz aqui também, deixando 2 aqui de espaço. Fiz toda essa lateral. Vou dar a minha volta todinha aqui. Vou dar toda a minha volta. Vou chegar aqui até essa marcação. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio e vou fazer a outra parte, que é a parte da frente, da parte de trás, que é igualzinho eu fiz. Eu vou descer em pontos altos duplos, fazendo esse ponto rede, fazer toda a parte lateral. E aí, depois eu volto para mostrar como que nós vamos fazer a união e a manga. Ok? Então, faz o seu aí. Olha só, gente, nós chegamos aqui, né? Cheguei aqui, dei a volta, tudo bonitinho. E aqui é a frente do vestido. Eu vou colocar do lado avesso, ó. Lembra que essa cicatriz aqui é do lado avesso? Vou colocar do lado avesso. Cadê? E aqui tá o fio. Aonde eu parei. E eu vou fazer o seguinte, gente. Repetindo, se você aí quiser cortar o fio e vir fazendo fazendo alinhavando, pode ficar à vontade, tá? Você consegue fazer também. No meu caso aqui, eu vou terminar aqui as 3, ó. Tem os 2 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou só unir uma peça na outra. No meu caso aqui, eu estou do avesso e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do lado de cá. Eu vou chegar aqui no meu ponto aqui, vou puxar esse fio pra lá, ó. E vou fazer aqui uma correntinha. Vou pegar aqui no nosso ponto, no ponto de cá, e fazer. Peraí. Pego aqui, pego no outro ponto e faço um ponto baixo. E aí, eu vou pegar em todos os pontos certinhos e vou fazer ponto baixo. Para o quê? Para unir as 2 peças nas laterais. É simples assim. E até onde a gente vai unir? A gente vai unir até onde ele era essa carreirinha, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Até onde era essa carreira aqui, ó. Então, a gente vai até esse terceiro ponto aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá pra mostrar pra vocês. Aqui, a gente fez 3 pontos nesse último aqui, a gente vai fechar aqui. Pode até fechar um pouquinho mais pra baixo, se você quiser. Aí, depende do que você estiver experimentando. Mas, a peça é até aqui. O resto aqui é solto, tá? Que isso aqui fica um pouco mais perto do quadril, mais ou menos. Um pouco abaixo da cintura que vai ficar essa parte aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar até aqui, vou fechar o outro lado da mesma maneira e eu volto pra gente fazer a manga. É só isso. Bom, gente, aí o que aconteceu? Ficamos aqui com essa parte aqui emendada da lateral. Eu gostei muito dessa parte assim na lateral, sabe? Eu gosto desse detalhe da lateral. Mas se você aí não quiser fazer, você pode só emendar, tá? E ficou assim, ó. Tudo bem arrumadinho, bem bonitinho, com o detalhezinho da lateral aqui. Agora, a gente vai pra manga. A manga é o seguinte, vou pegar aqui pela parte da axila, aqui. E vou fazer o seguinte, deixa eu só ajeitar. Aproveitar, olha só, esse fio que tá do início aqui, tá bem grande. Gente, eu vou fazer isso aqui é uma coisa que às vezes eu mesmo faço, tá? Mas você não precisa fazer não, você pode iniciar como a gente costuma iniciar mesmo. Eu vou vir aqui, ó, coloquei o fio aqui, trouxe ele pra baixo. Esse mesmo fio que eu trouxe pra baixo, eu vou colocar na frente do outro, e esse vai vir pra frente agora, ó. E eu vou fazer um nó. Ele não sai
tá? Esse nó não sai. Aí, o que que eu vou fazer? Cortar a pontinha aqui. Ou seja, eu já emendei naquele fio que ficou aqui na axila aqui, ó. Então, eu vou aproveitar ele. Vou vir aqui naquela emenda que nós fizemos aqui e vou trazer o meu fio, sem pegar nada. Vou fazer uma correntinha e vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Ó, aproveitei ali o nó, já escondi ele, tá vendo? Aqui cabe duas correntinhas, dois pontos baixos, ó. Aqui vai caber 3 pontos baixos, ó, 3. E assim a gente vai seguindo, ó. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Vai colocando a quantidade exata aí, ó. 2, 3. Se você achar que tem necessidade de colocar mais um, você pode colocar. Tô ajeitando meu fio aqui. Ó, se achar aqui, ó, cabe mais um, pode colocar, tá vendo, ó? Vai colocando pra ficar bem certinho a sua peça, pra não repuxar, não fechar. Aqui eu vou colocar aqui pra cá, ó. Ó. E tá ficando bom, então agora eu vou colocar mais um aqui. Tá vendo? É de uma maneira que você faça o acabamento dessa lateralzinha aqui, ó. Dessa vez eu não vou colocar, não, ó. Uma vez eu coloquei ele no ponto, outra vez eu não coloquei. E assim eu vou girar por toda a minha volta. Ponto baixo, por toda a volta aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui um a mais aqui, ó, pra não repuxar, ó. E agora a gente vai chegar aqui naquela parte que a gente fez a emenda. Pega aqui na emenda e faz mais um também. E aí vai, continua dando a volta, tá? Eu vou dar essa minha volta todinha aqui, sem fechar, sem sentir que eu estou fechando a minha manga, tá? E nem abrindo demais. De uma maneira que fique bem certinho do tamanho que tá a peça ali, tá? Ó. Eu vou dar essa volta até chegar aqui embaixo e já vamos, gente. Nós demos a volta todinha, tá vendo? Na manga. E aí, é simples. A gente vem aqui no início. Não, aqui ainda falta mais um, ó. Vamos colocar mais um aqui. Isso. A gente vem aqui, faz um baixíssimo. Fechamos com baixíssimo, a gente vai fazer o quê? Subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 2 laçadas, pulo 1, vou no segundo e faço ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas. Deixa eu girar aqui. Nesse momento começa a ficar até meio pesadinha, né? 1, 2 e você vai girando, ela vai torcendo aqui na sua mão. Pula 1, no segundo a gente vai fazer um ponto alto duplo, ó. É isso aqui. E o que que a gente vai fazer? Eu vou dar a volta aqui, na hora que eu chegar aqui eu continuo. Mas a gente vai fazer isso aqui, o tamanho da manga que você precisa para sua cliente. O tamanho do braço, para que venha até mais ou menos aqui assim na mão, ó. Porque ela fica uma manga grande, larga. Esse vestido é com manga larga. Se a pessoa quiser colocar um punho, você pode até colocar um punho. Tem vários vídeos aí meus que eu coloco punho em blusas. Vocês podem dar uma olhadinha. Mas nesse caso, a blusa é larga. Então, eu vou seguir reto. E assim que eu chegar aqui agora, eu volto. Peraí. Ó, gente, nós chegamos aqui. Deixa eu puxar meu fio. Uma correntinha. E aí, a gente vem 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente pega e faz um ponto baixíssimo. Sobe de novo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 2 laçadas em cima do ponto. A gente vai fazer. Isso aqui é a mesma coisa que nós fizemos no vestido todo. Então, eu vou fazer uma altura do meu braço aqui. Eu vou fazer mais ou menos quantas carreiras eu fiz pra falar pra vocês. Mas eu vou fazer mais ou menos a altura do meu braço, que ela tem mais ou menos o meu tamanho, a minha cliente. E volto pra mostrar como que é o acabamento, ok? Olha só, gente, fiz aqui, ó, ao todo 15 carreiras. E deu assim, sem puxar, sem nada, deu 40... Deixa eu acertar direitinho aqui, peraí. 41,5. 41 centímetros e meio, mais ou menos, tá? Aí, o que que a gente vai fazer aqui nessa finalização? Eu fui experimentar pra ver se a altura... Experimenta ver se a altura tá boa. A manga tá pegando aqui, tá, gente? Em mim. Vai descer mais um pouquinho e tudo, mas a intenção desse vestido
é que ele fique com a manga mais solta mesmo, mais quase por cima daqui, ó, da mão, tá? Então, a gente vai subir agora, e o que que a gente vai fazer? Subir 3 correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou colocar aqui, ó. Aonde tem correntinha, eu vou fazer um ponto. E aonde tem ponto alto, eu vou fazer um ponto. Ponto alto duplo, né? E agora a gente vai fazer só ponto alto, ó. Só isso. Esse é a finalização do vestido. Se você quiser fazer mais de uma carreira, você pode fazer. Mas aí ele fica igualzinho a finalização da parte da frente, da parte de trás ali, que tem essa carreirinha de pontos baixos, tá? Agora, depois dessa carreirinha de pontos baixos, você faz a outra manga e aí a gente vai pra nossa gola. Eu vou terminar aqui e volto fazendo a nossa gola, ok? É só isso, ponto alto. Segue aí o seu, que eu vou seguir aqui a minha. Olha só, gente, terminei aqui o outro lado, né? Cadê? Já não sei nem mais onde tá. Terminei o outro lado. Só uma dica pra vocês. Vocês vão medir aí tudo direitinho. Eu tinha feito 15, mais essa barrinha. Vai ser 16 carreirinhas. Mas olha só, fica bem atenta na hora de fazer os seus pontos baixos aqui em volta, pra que dê de pontos aqui a mesma quantidade que deu pra outra lateral. O que que aconteceu? Eu fui fazendo aleatoriamente, quando eu fechei, tava dando 28. E no meu caso aqui, deram 30 quadradinhos, né? 31 pontos. Deram 30 quadradinhos aqui. Então, eu falei, opa, eu preciso de colocar 30 no outro. Então, vocês só ficam atentas a isso, a quanto vai dar na cava aqui pra você colocar as mesmas quantidades. Eu falo quadradinho, gente, é isso aqui, né? Vocês sabem, né? Eu já tô falando assim. Olha só, nosso vestido já está praticamente pronto. A gente só tem agora uma gola pra fazer. Ele tá enorme, vocês estão vendo? Só que até que ele não ficou ruim em mim, não, tá? Depois que eu terminar aqui, eu mostro pra vocês. Ele ficou bem largo, né? Porque não é pra uma pessoa do meu tamanho. Mas, vocês podem aí fazer nas medidas que eu falei, né, gente? Pra vocês fazerem ele menorzinho. Esse vestido aí não tem muito segredo, não. Eu tô pegando o fio, tá? Ele não tem muito segredo, não. É fazer o tamanho certinho de vocês aí. Isso aqui vocês já vão saber. Eu sou tamanho 44, tenho 112 de quadril. E, deixa eu baixar aqui. Tenho 112 de quadril e cintura eu acho que é 80 e pouquinho. Deixa eu medir aqui pra falar com vocês, pra vocês terem uma noção de tamanho, né? Deixa eu ver quanto que eu tô de cintura. Oitenta e pouquinho, caramba, tá com 90, certinho. Ai, aumentei, acho que eu engordei. Então, tá, acabamos de saber que Juliane Tassi engordou. Então, é isso, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção do tamanho que a gente tá fazendo aqui. Só que vocês vão conseguir fazer isso aqui do tamanho que vocês quiserem. É só medir. Mediu, viu um tamanhozinho um pouquinho maior que você, a altura ali onde você quer que pega essa parte aqui, né? Então, tá tudo certo. Você vai fazer a altura, é a altura, gente. E é muito fácil de fazer isso aqui. Vamos lá, ó. Eu vou começar aqui do ombro e vou fazer o seguinte, vou fazer pontos baixos para poder fechar essa carreirinha aqui. Peraí, eu vou trazer esse fio para cá e vou fechar aqui em pontos baixos. Então, aquele mesmo esqueminha que a gente já fazia. O ponto alto duplo, são 3 pontos baixos aqui na carreira. Ó, não precisa ser mais do que isso, não. 3 pontos baixos. E a gente vai dar a volta nesse aqui todinho. Deu 3, você já pula pro outro. Aqui, ó. Aqui a gente já pode pular para aqui pro meio. Isso aqui já é um acabamento. A gente já vem aqui pro outro, já faz aqui, ó. E aqui a gente já tem o quê? Um ponto alto. Então, peraí, vamos puxar aqui, que eu já tô aqui puxando outro fio que eu posso ir fazendo acabamento aqui. Esse fio aqui a gente já trouxe ele todinho. Então, vamos cortar. Vamos cortar. E aí, eu vou colocar aqui, ó, no ponto alto, um ponto baixo. Aonde é correntinha, um ponto baixo. Aonde é ponto alto, um ponto baixo. Aonde é correntinha, um ponto baixo. Aonde é ponto alto, um ponto baixo. E aí, eu vou aproveitar para poder esconder esse fio aqui todinho, tá? Eu vou fazer isso por toda a volta. Então, assim, na hora que chegar nessa parte aqui,
Aonde é correntinha, um ponto baixo, aonde é ponto alto, um ponto baixo. Quando chegar na parte que tem pontos altos duplos, é 3 pontos baixos, tá? Então, segue aí, dá a volta, e assim que eu terminar aqui, a gente volta. Olha só, nós demos a volta todinha aqui, como eu falei, em pontos baixos, tá vendo? E fez esse acabamentozinho aqui. Agora, nós vamos fazer uma carreira em pontos altos, tá? Nós vamos subir aqui, vamos aproveitar esse fio aqui que tava aqui pra fazer acabamento e vou jogar pra cá, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas. Deixa eu puxar meu fio. E em cima de cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, ok? É assim. Vou dar essa volta todinha e já volto. Bom, gente, chegamos aqui, eu fiz o quê? Um baixíssimo. E aí, eu vou fazer aqui assim, ó. Eu vou pegar essa minha laçada, vou pegar minha agulha, vou introduzir ela atrás daquela correntinha. Volto com uma laçada, faço um ponto e faço mais uma correntinha. Dou uma laçada, venho aqui por trás do ponto, ó. Por trás não, pela frente do ponto, né? Mas eu venho por trás da carreira aqui, pela frente do ponto e trago meu ponto fazendo um ponto alto em relevo. Laçada, e agora eu venho aqui pela frente da carreira, pegando por trás do ponto e subindo, fazendo um ponto alto em relevo. Laçada na agulha, e agora eu venho por trás da carreira, na frente do ponto, ó. E assim a gente vai fazer uma carreirinha de ponto relevo. Para quem não sabe, a gente vai intercalando um com o outro, ó. Uma hora pela frente, outra hora por trás. Uma hora pela frente, outra hora por trás. E assim a gente vai fazer essa carreirinha aqui da golinha, tá? Vou fazer a minha parte aqui e já volto. Só chegamos aqui, a gente pode muito bem parar aqui, tá? Eu vou fazer mais uma carreirinha, tá? Vou fazer mais uma carreira. E o que que eu vou fazer? Cheguei aqui, fechei com baixíssimo. Eu venho aqui nesse primeiro que tá pra frente, faço uma. E o que tá pra trás, eu venho por trás aqui também e faço outra. É só isso. E venho aqui e faço aqui. E venho aqui e faço aqui. Quem já tá acostumado com ponto alto relevo, já sabe o que eu tô fazendo, né? Vou fazer só mais essa carreira. Volto para mostrar para os iniciantes como que eu faço o meu acabamento. Mostrar para vocês aonde eu vou colocar a etiqueta. E mostrar para vocês como que foi que ficou no corpo, tá? Ele ficou bem grande, mas lembrando que a minha cliente, ela é mais gordinha, né? Mas não ficou feio pra mim também, não. Se eu quiser usar ele assim larguinho, pode. Não tem problema, não. Quem gosta de roupa larga, tá? Ó, tô terminando essa parte aqui e já volto. Olha só, gente. Cheguei aqui, fiz, ó. Se você quiser continuar subindo aqui, você pode continuar. Ó, cheguei aqui, eu vou cortar o meu fio. Deixa eu sentar aqui. Vizinho buzinando, meu cachorro latindo, assim, ó. Nós vamos seguir aqui, ó, fazendo o seguinte. Eu gosto de fazer assim, ó. Aqui tá aquele ponto que a gente iniciou. E aqui tá o segundo ponto, né? Esse segundo ponto, ó, depois do show do meu cachorro, eu vou continuar aqui, gente. A gente tem esse primeiro ponto e esse segundo ponto aqui. A gente vem naquela correntinha de cima do segundo ponto, ó. E faz... E coloca aqui por dentro, ó. E aí a gente vai imitar ali aquela partezinha. Só isso. Eu costumo voltar aqui, ó, por esse ganchinho aqui, venho aqui por cima e desço aqui sem ninguém perceber que eu estou descendo aqui, peraí. Vou descer aqui, ó. E vou lá e faço o meu acabamento do meu fio, vou embutindo ele aqui, ó. Que ninguém vai ver, ó. E eu venho embutindo aqui, tá? E a parte da etiqueta que eu quero mostrar pra vocês aonde eu vou colocar. O que que acontece? Dicas que eu tenho pra vocês sobre etiquetas. Minha opinião, gente, que eu acho que é muito válida pra você aí que usa etiqueta, que pretende usar etiqueta. É o seguinte, etiqueta, gente, ela tem que ser parte da peça. É claro que ela tá levando o seu nome, mas ela não tem que ser... ela tem que chamar mais atenção do que a sua peça.
entendeu? Ela não tem que chamar mais atenção do que a sua própria peça, entendeu? A sua peça que é a estrela aqui, entende? Então, assim, não adianta você querer colocar igual assim. Esse aqui é um vestido. Vamos supor, aqui eu acho que ficaria lindo uma etiqueta dourada. Só que vamos supor que eu coloco uma etiqueta dourada. E tem cliente que é chato, que tipo fala assim, ah, mas a etiqueta tá dourada e eu gosto de usar prata. E a pessoa não vai usar. Tem gente que usa prata com dourado e não tem problema nenhum. Mas tem pessoas e pessoas. A gente tem que levar isso em consideração. Vou pegar o vestido aqui, ó. E eu vou colocar uma etiqueta em couro, tá vendo? Caramelo. Que não chame muita atenção. Gente, eu virei e eu tô pro lado errado. Vou colocar aqui, ó, na parte da frente. Bem no cantinho aqui, ó. Mais um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Bem no finalzinho aqui, ó. Aonde ela vai ficar bonitinha e não precisa chamar tanta atenção na peça, entendeu? E como que eu faço? Eu vou pegar um barbante mesmo, vou costurar de um lado e do outro, e aqui eu ainda passo uma colinha pra ela não ficar fazendo assim, tá? Então, é isso que eu faço. No mais, gente, eu vou só colocar a etiqueta aqui e vou experimentar pra mostrar pra vocês como que a peça ficou no meu corpo. Pra dizer o seguinte pra vocês, a peça final ficou com 1,130 kg. Eu acabei de ligar a minha balança, inclusive ela tá descarregando. 1,130 kg. Aí se você fala, nossa, mas a peça fica pesada. Gente, no corpo, esse 1 kg não vai fazer diferença nenhuma, tá? Esse peso porque se fosse uma bolsa que você coloca aqui no ombro, que vai colocar mais peso, aí eu ficaria quieta. Mas como é uma peça inteiriça que você vai carregar no seu corpo todo, 1,130 kg não vai te fazer diferença. Então, realmente, você precisa comprar um barbante aí. A não ser que você for fazer menor um pouquinho, se você for fazer menor, você vai gastar menos. Mas se for fazer desse exato tamanho que eu fiz, você vai ter que comprar aí um barbante de 1,8 kg, de 2 kg, pra... Eu tô limpando o nariz porque me dá alergia, gente. Pra poder ter a peça todinha na cor igual, né? Eu já falei aí durante o vídeo, mas é sempre bom repetir. O barbante, ele tem diferença de cor de um novelo pro outro. Então, é sempre bom você comprar a quantidade exata ou mais que você vai usar numa peça só, ok? Ou de um mesmo lote, mas mesmo assim o barbante ainda dá diferença. Então, fica a dica aí. Esse foi o total que ficou a peça, ok? Eu fiz esse adendo porque eu esqueci que eu não falei isso. Bom, gente, peça pronta. Não levemos em consideração a bagunça do meu ateliê. Vou colocar aqui, eu tô com uma blusa e uma camisetinha e uma calça, tá? Você pode usar com uma bota, bem legal, com uma... Ó, na verdade, a peça que a cliente me mandou, ela estava larga assim na modelo, ó. Dessa mesma maneira ela estava larga. Deixa eu mostrar pra vocês, eu tô até descalço, mas... Ó, é exatamente isso que ela queria. Então foi o que eu disse pra vocês. Em mim também não ficaria feio de usar, tá vendo, ó? Ela bem larga, bem despojada também, não fica feio. Por isso que eu vou colocar ela tamanho GG, porque ela também fica bonita. Se você quiser aqui, ó, vocês podem fazer também uma gola mais canoa, né? Fazer maior aqui assim, ó, pra poder cair de lado, que também fica bem bonito. Mas, ó, no mais, o vestido é esse aqui. Muito lindo, né? Então, é isso, gente. Eu aqui com o vestido da cliente. Vou dizer pra vocês o seguinte. Lembrando das minhas redes sociais, estão aí embaixo. A P Mundo Laser é quem faz as minhas etiquetas. Vocês viram aqui a etiquetinha? Cadê? Gente, eu coloquei a etiqueta do lado ao contrário. Vocês estão de brincadeira comigo. Que eu virei isso aqui, eu coloquei do lado ao contrário. Ah, depois eu vejo onde foi que eu coloquei ela. Ai, Juliane. Tá, as minhas redes sociais estão aí. A P Mundo Laser também, que é quem faz as minhas etiquetinhas também. Tá aí tudo bonitinho. E até a próxima invenção de moda. Tá? Faz aí e me marca lá nas redes sociais.